Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prescrição Funcional. Eu sou o Dr. Fernando Scremin e esse é nosso episódio número 3. Se seu paciente tem uma função tireoidiana lenta, tem hipotireoidismo ou mesmo uma forma subclínica de hipotireoidismo, por qualquer motivo, você deve estar ciente deste medicamento. Por quê? Porque o uso do T3, em qualquer forma, ignora o processo normal de conversão da tireoide e fornece ao seu corpo diretamente o T3 de que ele precisa para funcionar. O T3 de liberação lenta está ligado a um excipiente específico que retarda sua absorção no trato gastrointestinal e proporciona uma absorção lenta e constante de T3 ao longo do dia. E essa absorção retardada é importante para alguns pacientes e é sobre isso que falaremos hoje nesse podcast de prescrição funcional. Embora a terapia padrão para o hipotireoidismo seja a reposição de T4 da levotiroxina, algumas pessoas podem se beneficiar com o uso de T3 de liberação lenta. Esse T3 de liberação lenta ele foi projetado para liberar gradualmente o hormônio T3, a triiodotironina, no organismo, ajudando a manter níveis estáveis ao longo do dia e possivelmente reduzindo então a necessidade de várias doses ao longo do dia. Pesquisas sobre T3 de liberação lenta ainda são limitadas, mas alguns estudos sugerem que pacientes que não respondem ou não responderam adequadamente à terapia padrão com T4 podem ter benefícios no uso do T3 de liberação lenta, ou mesmo em uma combinação do T4 junto com o T3. Você provavelmente já sabe que o T3 é um hormônio tireoidiano e é um dos hormônios mais importantes do nosso corpo. Se você passou algum tempo pesquisando, provavelmente você também sabe que podemos prescrever T3 como medicamento e que a maioria dos medicamentos para a tireoide contém apenas o T4. Mas o que você pode, ou não sabe, é que existem diferentes formas de T3. O que vamos focar hoje é justamente no T3 de liberação lenta. Mas qual devo prescrever? Você deve estar se perguntando agora, o T3 de liberação lenta ou o T3 de liberação imediata? Antes de eu responder, primeiro você deve entender a diferença entre a liberação imediata e a liberação lenta. O que acontece? Multidoses de T3 de liberação imediata ao longo do dia, talvez você já tenha feito isso em alguma prescrição. Muitas pessoas acreditam que se você quiser tomar T3 de qualquer forma, você realmente precisa tomá-lo em várias vezes ao longo do dia. Embora essa ideia faça sentido lógico, eu discordo completamente dela quando se trata na aplicação prática. A ideia é mais ou menos assim. O medicamento T3 para a tireoide, eles são rapidamente absorvidos e utilizados pelo organismo. O que acontece? Ele tem um tempo de meia-vida extremamente curto. Já o T4, por outro lado, ele permanece em seu sistema por semanas e semanas, enquanto o T3 permanece no corpo por apenas algumas horas. Se você deseja, então, manter os níveis de T3 do seu paciente otimizados, o que acontece? Ele deve tomar doses menores com mais frequências ao longo do dia. Já vi posologias do uso do T3 usando uma dose pela manhã, mais um terço da dose após o almoço, um terço da dose ao entardecer ou à noite. Isso faz com que os níveis de T3 permaneçam normais ao longo do dia. Só que há uma razão pela qual você pode querer essas multidoses ao longo do dia, e isso tem a ver com a sensibilidade ao T3. Mas eu vejo como um facilitador para as multidoses ao longo do dia do T3 é o uso do T3 de liberação lenta. E por que algumas pessoas precisam desse T3 de liberação lenta para que mimetize a curva de T3 ao longo do dia? Algumas pessoas, por várias razões, são extremamente sensíveis, mesmo que a pequenas doses de T3. Portanto, se tomarem uma dose muito grande, por exemplo, no início do dia, eles podem reagir com ansiedade, tremores, sensação de nervosismo e assim por diante. Então essas pessoas podem se beneficiar, por exemplo,
com as multidoses, ou como eu falei, facilitando a vida do seu paciente e do prescritor. É aí que entra o T3 de liberação lenta. Por quê? O T3 de liberação lenta elimina esse problema, né? Atrasando a absorção do T3 e normalizando ao longo do dia, mimetizando a curva de formação de T3 ao longo do dia. Portanto, mesmo que você esteja tomando uma grande dose pela manhã, essa dose não vai atingir o seu sistema de uma vez só. Em vez disso, você está obtendo uma liberação lenta ao longo do dia. O que seu paciente pode fazer com a prescrição do T3 de liberação lenta? Bom, esse T3 de liberação lenta é uma forma única entre os medicamentos de tireoide e ele pode ser formulado e produzido por uma farmácia de manipulação de sua confiança. E essa farmácia, ela tem que ter uma tecnologia de recipientes de liberação lenta e específico para o T3. Então, assim, o seu paciente pode fazer o que o seu paciente pode fazer com a prescrição é pegar a sua prescrição, levar a uma farmácia de manipulação de confiança e que tem essa tecnologia de recipientes de liberação lenta específica para o T3. Basicamente, essas farmácias elas vão oferecer muito mais controle sobre os medicamentos que você está tomando. E a única forma de obter o T3 de liberação lenta é através desse tipo de farmácia. Então, se a gente pensar, a razão é simples, né? Fórmulas de liberação imediata de T3 vêm pré-preparadas, né, em termos de ingredientes inativos, de recipientes. E a única maneira de retardar a absorção do T3 é encontrando nesses medicamentos recipientes específicos, né? Colocar recipientes que atrasem a absorção do medicamento no trato gastrointestinal. Isso normalmente é feito com um ingrediente que é uma celulose, na verdade uma hidroxipropilmetilcelulose, né? Esse tipo de celulose, a metilcelulose, ela é difícil de se decompor, né, pelo trato gastrointestinal, o que significa que o seu intestino tem mais dificuldade em chegar ao medicamento encontrado na cápsula, num comprimido que você está tomando. Então a liberação lenta do T3 é um ótimo medicamento para tireoide, principalmente se usado em combinação com T4 e oferecendo muitos benefícios para o paciente com problema na tireoide. Eu acredito que a maioria dos pacientes com problemas na tireoide se sai muito melhor quando inclui o T3 em seu regime de medicação para a tireoide, né, além do T4 que já vem sendo utilizado. Lembre-se, esse conteúdo é para médicos. O T3 de liberação lenta pode não ser adequado para todos os pacientes. Consulte seu médico ou endocrinologista para discutir a melhor abordagem para o seu caso. Agora, eu quero saber de você. Você está prescrevendo atualmente T4 associado ao T3 de liberação lenta? Deixe seus comentários e suas dúvidas aqui embaixo. Até mais e um forte abraço, pessoal.